A viatura que ele dirigia foi alvo dos bandidos. Eles vinham num carro na contramão, preste atenção. Veja que dá para ver o momento do primeiro disparo. Ele perdeu o controle da direção e bateu num poste. O major, que estava no banco do passageiro, abriu a porta e começou a trocar tiros com os criminosos. Uma cena de filme. Eles conseguiram fugir, infelizmente, e abandonaram o carro perto de um desmanche. A repórter Lorena Coutinho vem agora com mais detalhes. Inclusive, a nossa Lorena conseguiu agora há pouco uma imagem diferente, que você não tinha visto ainda. É a produção do Balanço Geral, começando com tudo, Lorena. Boa tarde para você. Boa tarde, Passaia. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Essa imagem que chega pra gente, notícia urgente, né, desse cabo que estava dentro da viatura, assim como nós estamos, dentro do carro dele, passando por aquele local na região Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo, quando, de repente, eles foram surpreendidos, então, por esses criminosos que vieram fortemente armados com fuzis, viu, Passaia? E ele simplesmente emparelhou. Nas imagens é possível ver ali no cantinho, no final da imagem, quando ele passa lado a lado e começa a atirar. Como você bem disse, o major que estava no banco do passageiro, onde, né, eu estou neste exato momento, ele então desceu, né, ele já tem todo o preparo e começou a atirar, uma troca de tiros, mas naquele momento o cabo que estava dirigindo com toda, né, a experiência que ele tem, ele foi atingido de raspão na cabeça. Raspão na cabeça, mas acabou atingindo um local, né, onde ele então se encontra em estado grave no hospital. Foi de raspão, mas atingiu e acabou ferindo de uma maneira que os médicos disseram ainda requer cuidados. Isso foi na zona leste de São Paulo, que tudo indica, viu, Passaia? Trata-se de um atentado. Nós estamos falando sobre isso porque as imagens mostram, né? Quando para o carro lado a lado, ali em parelha, e eles começam a atirar contra a viatura. Então foi na zona leste de São Paulo e depois o carro foi deixado num desmanche a cerca de 200 metros do local. Agora o objetivo da polícia, Passaia, é descobrir quem são esses criminosos, por que eles fizeram isso, né? Será que os policiais fizeram algum patrulhamento no local, chegaram a prender alguma pessoa e aí eles estavam ali em retaliação, querendo executar o cabo? Essa é a informação, seria de um atentado. Eles estão nesta linha de investigação e a informação que chega pra gente, viu, Passaia, que então esse cabo está internado em estado grave no hospital. A qualquer momento a gente volta com novas informações. Nós estamos aqui circulando, inclusive indo a caminho da zona leste de São Paulo para colher mais detalhes, mais informação dos moradores e entender o que de fato aconteceu. Quem são esses criminosos é o que a polícia quer saber nesse exato momento, Passaia. Ô Lorena, você que é uma competente jornalista, você sabe o carinho que nós temos pelo seu trabalho, está sempre em movimento, está se deslocando agora para procurar mais detalhes. Isso aqui está apavorando os próprios policiais, porque no Rio de Janeiro a gente sempre observa bandidos indo para cima de uma viatura. Lá no Rio, marginal não respeita. Policial que sobe o morro leva bala. Todo mundo sabe disso. Mas em São Paulo a coisa é um pouco diferente. E os policiais agora estão preocupados. Será que os bandidos vão começar com esse costume por aqui também? Chega uma viatura da polícia, eles vão começar a meter bala? É novo isso, né, Lorena? Nós não estamos acostumados com esse tipo de ocorrência aqui em São Paulo, né? Eu diria, Passaia, que é desesperador, né? Apesar da experiência desses policiais, imagina, você bem disse, não estamos acostumados, apesar de toda a violência, com essa realidade de, por exemplo, entrar numa comunidade e, de repente, receber, né, as pessoas, os criminosos ali, né, os policiais com tiros de fuzil, ou seja, fortemente armados. Não tem dúvidas, a polícia não tem dúvidas que foi algo planejado, né, que a viatura estaria passando por aquele local e naquele exato momento, então, emparelharam o carro e começaram a atirar. É desesperador, é assustador e, inclusive, conversando com policiais, obviamente, a gente tem ali os bastidores que nós, repórteres, conversamos, eles falam, né, que estão com medo, com receio mesmo, porque imagina entrar em comunidades e, de repente, como você bem disse, é que nem o Rio de Janeiro, né, que eles simplesmente, as viaturas entram nas comunidades, enfim, e recebem tiros, né, que saem lá muitas vezes baleados, que, inclusive, a polícia não tem coragem de subir, que
que fica ali na ponta da comunidade. Será que vai acontecer e chegar a esse ponto? Esse é o desespero, né? E inclusive os moradores. Eu fico pensando quem mora naquela região, né, Passaia? São trabalhadores que estão ali, precisam acordar cedo e de repente começam a escutar muitos tiros e uma viatura então sendo atingida e um policial militar que está ali para fazer o serviço dele, prestar essa segurança, Passaia. Então é desesperador, é assustador. A gente espera, obviamente, que não chegue a esse ponto, mas esse aqui já é um retrato da violência que a gente está vivendo, que os policiais estão sim temerosos, Passaia. Valeu, Lorena Coutinho na reportagem, Antônio Carlos nas imagens, obrigado por enquanto.